Tá começando mais um Expresso, nosso cantinho aqui do Tênis Verde para conteúdos rápidos e primeiras impressões, principalmente de séries, né? Esse é o nosso espaço para falar de séries semanalmente, primeiras impressões. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre a estreia de The Last of Us, uma série muito aguardada aí da HBO. Vamos conversar sobre esse primeiro episódio e o que achamos dele, qual que é o potencial dessa série. E esse episódio está muito especial, pois estamos gravando ao vivo diretamente do nosso perfil do TikTok. Então, se você não acompanha a gente nas redes sociais, é só seguir lá em @tênisverdecast. Um bom começo pra gente falar sobre o episódio é talvez a nossa relação com The Last of Us de uma forma geral. Porque Sim. eu joguei os jogos, tanto um quanto dois, e a Nath não. E talvez eu venho de um lugar já de uma expectativa maior do que eu gostaria de ver quanto adaptação, porque antes de mais nada eu acho legal falar que eu vi muito no Twitter as pessoas falando sobre agora Last of Us é a melhor adaptação porque venceu a maldição das adaptações de games, não sei o quê. Sendo que já tem uns bons anos, colocando assim, que a gente está tendo boas adaptações de jogos e tal. Não é Last of Us que simplesmente quebrou a maldição. Eu sinto que já é algo que vem sendo feito. Então a gente já teve Castlevania, teve Arcane, o próprio Sonic é muito divertido e tal. E aí a gente tem Last of Us agora, que eu vou ser um pouco polêmico, na minha opinião. Vou ser um pouco polêmico. Ai, meu Deus, lá vamos nós. Eu tinha expectativas e eu acho que a série me entregou exatamente o que eu queria. O que eu não acho que é ruim. Certo? Tá. Dito isso, eu não acho que é a melhor adaptação já feita na história com um episódio, como eu vi muita gente falando. Eu vou dar uma opinião aqui. Primeiro que eu vi isso, eu vi algumas pessoas compartilhando, tipo, cada ano que passa sempre tem uma nova obra que o pessoal fica falando que quebrou essa maldição dos jogos. Então, quando lançaram Arcane, falaram isso também. Tipo, tá super recente, né? Mas, assim, uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas comentarem é o quanto é fiel, no sentido, assim, de, tipo, de ser aquela coisa frame a frame, né? De ter frames muito específicos dos jogos que eles replicaram no primeiro episódio. Eu não sei, não joguei, mas eu vi algumas pessoas compartilhando. E isso me preocupa um pouco, porque eu vejo que muitas pessoas consideram boas adaptações se for copia e cola do material original. Uhum. Então, seja um quadrinho, seja outra nessa questão de, tipo, de live actions da Disney, de ficar muito igual a animação. Eu, pessoalmente, não gosto muito disso, assim. Eu acho que o legal de você ter uma adaptação é justamente você trabalhar essa obra numa mídia diferente, né? Sim. De um jeito diferente. Uhum. Mas, como eu não joguei, eu não tenho esse referencial. Então, eu só, tipo, achei um bom episódio. Uhum. Mas, pelo que eu tô observando, assim, dentro do fandom, o pessoal emocionou muito de ficar, tipo, nossa, isso aqui é igual o jogo. Uhum. E aí, né, pra quem jogou, eu não sei se pra todo mundo que jogou, isso é necessariamente um ponto positivo, né? De ser Ctrl+C, Ctrl+V. Eu joguei o Last of Us. Eu tenho uma memória muito afetiva com esse primeiro jogo, justamente porque eu acho que já contei essa história pra você, mas eu joguei junto com o João, que é um amigo que eu tenho, tal. Olha aí, que está aqui full circle, entendeu? Exatamente. E eu tenho uma memória muito assim de a gente começou a jogar e aí veio a reviravolta ali do começo, tal, que a gente vai entrar mais a fundo nisso. E aí a gente falou, meu Deus, esse jogo. Aí a gente jogou, a gente não terminou num dia, eu acho que no dia seguinte a gente voltou e zerou o jogo, tipo, na madrugada do dia seguinte, amanhecendo. E eu fiquei, meu Deus, emoções, sentimentos e tal. E eu não sou um fã purista ao ponto de querer que seja igual, entende? Porque é uma outra mídia, é uma adaptação e tal. E eu sinto que quando a série vai para outros caminhos no sentido de expandir essa história, por exemplo, a questão da Sarah, que é a filha do Joel, toda a side quest que a gente vê dela indo consertar o relógio, indo na casa da vizinha, isso não tem no game. O game começa meio que ali de noite na casa, dá confusão e a gente segue a história a partir daí, sabe? Então tem um respiro, tem mais. Eu acho que o mais que eles colocam é muito legal. Quando ele é igual,
eu acho que até funciona, sabe? Só que cai num ponto muito delicado quanto à adaptação, porque o jogo em si, ele já é muito cinematográfico. Uhum. E aí você tá basicamente pegando algo que já é cinematográfico e transpassando para uma outra mídia, né? Então, já é tudo audiovisual, já tá os takes ali e tal. Então tem muita coisa que eles acabam aproveitando nesse sentido, que eu não acho que é exatamente um problema, mas me dá um pouco de preguiça de quem acha que isso é o suficiente para ser bom, sabe? A Bia até comentou aqui na nossa live, né? Os personagens têm que ficar igual, mas acho que tem que trazer pra vida real, não precisa ser idêntico. Que é isso, né? Eu acho que é muito essa questão de manter a essência, manter qual que é a proposta dessa história, qual que é a proposta desses personagens, né? Qual que é a característica principal deles, a personalidade deles, mas também dá um gostinho de algo novo pra quem já conhece, né? E é uma coisa que é muito importante, tem que funcionar pra todo mundo, tem que funcionar também pra quem não jogou, não conhece o material original, né? É claro que é muito legal agradar os fãs, mas quando faz esse tipo de adaptação, é com o objetivo de atingir mais pessoas, né? Não tem como. E até porque adaptações, seja de quadrinhos, livros, games, não são feitas para o público que leu e acompanhou a obra original, sabe? É muito mais voltado, Sim. de fato, para um público maior que não tem nenhum conhecimento em relação a isso. Eu tenho informações sobre os jogos, mas eu nunca meio que juntei as peças. Sei lá, eu não dava muita importância para as informações que eu tinha sobre The Last of Us. Então eu fui muito, realmente, sem saber como que ia funcionar. E eu tava muito achando que ia ser um episódio muito parado. Eu não acho que foi o caso. Eu acho que ele é um episódio longo, mas que toma o seu tempo pra setar tudo de uma forma que deixa a gente interessado. Uhum. Eu achei isso muito legal, assim, tipo, eu não senti que foi arrastado, eu acho que teve uma boa dose de ação, teve uma boa dose da perspectiva desses personagens, de quem eles são, né? Eu acho que o Joel, ele já é um personagem muito bem formado, assim, já nesse primeiro episódio eu já consigo ter uma ideia muito clara de quem ele é e do que ele busca e por que ele age da forma como ele age. E a própria Ellie, né, que aparece bem pouco, mas já é o suficiente pra você sentir a personalidade desses personagens. Então isso me deixou muito animada. Eu gostei muito mais do que eu imaginava, de verdade. Eu não pensei que ia gostar tanto, não. É porque a gente assistiu juntos, né? Tava super tarde, começou 11 da noite, foi terminar meia-noite e meia. Eu tava assim, tipo, eu só preciso dormir. Então eu parecia meio desanimada, mas eu gostei. E eu acho Entendi. que prova do tanto que eu gostei é eu ter ficado acordada até tão tarde e não ter dormido, não ter ficado de saco cheio. Porque eu tava cansada a hora que começou, viu? Eu tava cansadona. Sim. E 1h20 é bastante. E beleza, eu entendo isso que você falou de ter coisas acontecendo e tal, mas eu sinto que acaba sendo algo muito cadenciado até, né? Tipo, porque é um episódio que ele meio que dá pra colocar que ele tem um prólogo consideravelmente longo, Sim. né? Porque, inclusive, é uma coisa que não tem exatamente nos games, a sequência inicial lá na década de 60, e o cara falando sobre o lance de uma pandemia por fungo e tudo mais, tal. Se eu não me engano, isso tem meio que na abertura do jogo, mas é de uma forma muito mais rápida e cortada ali no momento da abertura. E aqui eu sinto que ele toma esse tempo para mostrar isso, para meio que preparar quem tá assistindo, né, pro que vai acontecer em 2003. E aí pulamos pra 2003 e aí, beleza, é o dia do Outbreak que vai começar toda a merda e tal. Só que, de novo, a gente vai acompanhar a Sarah pra fazer a gente se importar com a Sarah. Aí vai botar ela lá pra casa da velhinha, que tem a velhinha macabra lá, que parece It, uma sequência lá do filme do It, e dela mexendo assim no fundo, e eu só vendo a Nathalie com medo disso tudo tal. Que, inclusive, queria falar que foi uma experiência muito legal assistir junto com você, porque eu sabia o que ia acontecer com a Sarah e tal. Então eu fiquei, tipo, na hora que foi acontecer a coisa, era um olho na cena e outro pra ver a sua reação. Porque quando a gente jogou isso pela primeira vez, que acontece, é muito inesperado, sabe? A gente não espera que isso aconteça. Assim, eu sabia que alguma coisa ia acontecer com ela, porque eu sabia que ao longo do jogo, ao longo da história, né, o Joel não tem a filha. Então eu já sabia que alguma coisa ia acontecer, mas eu acho que o como aconteceu foi muito inesperado, porque quando começa que a gente vê que o vírus
já tá rolando, que pegou na véia, tá? Eu já tava, ai meu Deus, a véia vai tacar a menina e é assim que ela vai morrer. Aí não morreu. Aí eu fui ficando mais tensa, que eu ficava, gente, como que essa menina vai morrer? Eu tenho certeza que ela vai morrer. Mas como que vai acontecer, né? Uhum. E aí eu acho que o momento realmente que acontece é muito mais interessante do que eu poderia imaginar. Toda essa sequência também do estouro, né? Dessa epidemia, desse vírus, é muito legal. É muito clássico, né, eu acho, desse tipo de história, mas ainda assim foi muito instigante pra mim. Eles tentam trazer bastante desse lance da perspectiva do jogo, né? Dá pra ver claramente que eles fizeram isso quando eles estão no carro, né? Uhum. A posição da câmera e tal. E eu tava tipo, eu não joguei, mas eu tenho minhas referências aqui. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu tô percebendo o que vocês estão fazendo, entendeu? Uhum. Então eu achei isso interessante. Na hora que o avião caiu na rua, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? Então, eu acho que tudo isso foi uma grande crescente pra quando realmente ele perde a filha. É um peso muito grande. Então, eu sabia que vinha, eu tinha certeza que vinha, mas a forma como eles criaram toda essa sequência foi muito forte, assim, foi muito bonito. E eu acho que isso serve muito para setar o que a gente vai acompanhar nessa história, porque no final das contas, eu sinto que torna-se um padrão, sei lá, um clichê de histórias com zumbis e mundos pós-apocalípticos, é que ela não morre, a Sarah no caso, ela não morre por conta de um clicker, por conta do zumbi. Ela morre por uma ação humana. Eu acho que isso seta muito o que a Sim. gente vê dessa história, porque, beleza, tem os monstros lá, tem as criaturas, mas a real ameaça, no final das contas, de qualquer história dessa são os humanos e as suas São os atitudes, as humanos. suas ações e tal. Então, isso eu acho muito bom nesse sentido, sabe? E o João fez um comentário aqui sobre atuação. Vamos falar sobre o elenco, então? Que o João comentou Vamos. aqui que decepcionou ele de leve, que achou meio fraca a atuação de Pedro Pascal. O que que... Ah, quando ela morre. Achou Uhum. meio fraca a atuação do Pedro Pascal quando a Sarah morre? Acho que é isso. Eu entendo de onde vem, talvez, porque, não sei, existe uma comparação com o game que o Troy Baker, ele entrega muito nesse momento, sabe? Algo Ah, muito entendi. visceral, talvez, e talvez o do Joel, não, o Joel do Pedro Pascal, no caso, não seja tanto. Mas eu acho que é interessante também, justamente, tipo, o Pedro Pascal poder dar a visão dele pro personagem, né? Uhum, Acho que isso é sim. muito importante, não ficar tentando, sei lá, copiar o ator que fez o personagem no jogo, né? Sim, E não sei, da sim. minha perspectiva, como eu não tenho a referência do jogo, pra mim tava muito misturado um sentimento de choque ali dele também, né? De que ele vai fazer, e, enfim, tá tudo, sei lá, caindo aos pedaços. É muito desesperador esse momento, né? Uhum. Então E pra mim eu, até que funcionou. não, pra mim também funciona e eu sou meio suspeito porque Pedro Pascal pra mim é o pai triste perfeito, ele consegue fazer qualquer pai Ele é triste muito tudo. bem. Mas eu acho que a cena em si, por mais que ela seja semelhante, talvez ela não se estenda tanto quanto a do game. Talvez a do Uhum. game perdura mais, então talvez você sinta aquilo por mais tempo. Eu acho que dentro da série ele é muito mais direto ao ponto nesse sentido, sabe? Mas o que você tinha achado inicialmente do casting? Você já tinha gostado logo de início, quando você soube dos nomes? Sim, sim, eu gostei de todo mundo. Eu acho que a única que me deixou um pouco. Porque eu nunca assisti nada da atriz, era a Anna Torv, que faz a Tess. Mas eu Uhum. sinto que a Tess dela é muito interessante também, dado que a gente vê dentro do pouco que ela mostra ali no episódio, né? Nesse primeiro Porque episódio. ela e o Joel são muito, tipo, uma dupla que tá ali pro que deve é, vão fazer tudo, não importa quem que eles tenham que passar por cima e tudo mais. Eu sinto que ela mostra uma certa, como é que falam? Um sangue frio nas situações em que ela tá, que eu gostei bastante, sabe? Nesse sentido, tipo, Uhum. eu consigo ver essa Tess ser o braço direito ou ser a parceira do Joel nessa jornada. Eu E gosto Bella disso. Ramsey? Eu não tenho muito o que falar da Bella, porque eu acho que ela apareceu muito pouco. Tipo, o jeito da Ellie está ali na personagem, mas talvez eu sinto que eu preciso de mais espaço da atriz para conseguir ver melhor o que ela pode entregar.
Sendo bem sincero. Bom, como eu não joguei, eu não tenho referência nenhuma, né? Então, eu gosto bastante dos atores. Engraçado que os dois eram de Game of Thrones, né? Da HBO também, e os dois acabaram se tornando os protagonistas de The Last of Us, então isso é muito legal. E eu acho que esse primeiro episódio já mostrou que tem um elenco forte, assim, pra mim. Tipo, claramente todo mundo é muito talentoso, né? E então eu tô bem empolgada, assim. Eu gostei bastante da qualidade de tudo que eu vi nesse primeiro episódio. Como eu falei, eu não esperava que eu ia gostar tanto. Apesar de que dá pra ver que claramente essa história tem uma mitologia ali, né? Tem toda uma dinâmica de como as coisas funcionam, que ainda a gente vai entender, né? A gente, réis mortais que não jogou, tiveram várias coisas que eles iam falando e eu ficava, o que é isso? Que sigla é essa, né? Mas tá só no começo, não dá pra eu descobrir tudo, o que é tudo agora de uma vez, né? Então eu tô bastante interessada pra ver de resto, assim, mas eu já gostei bastante do elenco todo. Acho que não teve ninguém, assim, que eu achei que não segurou a onda. E o mais curioso é que a atriz que interpreta a Sarah, ela é filha de outra atriz aí da HBO, de Westworld, que é a Tati Newton. Eu nunca sei se eu falo, eu tô falando o nome dela, certo? E ela é a cara da mãe dela, inclusive. Então, o nepotismo tá funcionando, porque a menina é boa, né? Nepo Baby. Boa também. Nepo Baby. Isso porque ainda tem a questão que a Merle Dandridge, que faz a Marlene, é a mesma atriz que faz a personagem no game. Tipo, Ai, que legal! Trouxeram ela pra dentro da história da série e tal. Que eu acho que é muito legal. E pelo que eu vi, não sei se você viu isso, mas que parece que pegaram os dubladores dos jogos pra fazer a dublagem da série. Versão BR, a dublagem em português. Uhum. Eu achei isso muito legal. E nos próximos episódios, pra quem não sabe, tanto o Troy Baker quanto a Ashley Johnson, que fazem o Joel e a Ellie nos jogos, eles vão estar na série como outros personagens. Então eles vão ser colocados ali em algum outro contexto. E muito se especula que talvez a Ashley Johnson possa fazer a mãe da Ellie, que é uma personagem que até onde eu lembro do que eu joguei, do que eu acompanhei, nunca apareceu. Então, interessante. Estão acrescentando coisas, né, na série. Isso é muito legal. Isso é muito importante também. A Bia comentou aqui que tá revoltada de ter que esperar tanto pelos próximos episódios. Mas eu acho que pelo clima da série, até pela duração, né, desse primeiro episódio, é muito importante que a série seja semanal, que senão ia ser uma lapada, assim, pra maratonar. Eu sou super pró séries semanais, especialmente séries que são mais densas, assim. E eu acho que vai ser uma coisa bacana, justamente das pessoas irem debatendo toda semana, né? Irem descobrindo, porque a gente já tem ali o mistério em volta da Ellie, que eu já tava tipo, já tô sacando pra onde isso vai. E aí chega no final do episódio, a gente já tem uma certa resposta ali, não sei se é a resposta completa, mas a gente já tem uma resposta ali do que ela é e do que ela pode significar pro futuro. Então acho que vai ser uma série legal de acompanhar semanalmente, assim, apesar dessa ansiedade da gente descobrir o que vai acontecer. Eu acho que vai ser legal de debater, de conversar. E quem não jogou e descobrindo, né? Isso que é muito bacana. A Bia perguntou aqui, qual cena vocês estão ansiosos? Eu não tô ansiosa pra nada, porque eu não conheço nada. Arthur, você tá ansioso por alguma cena? Eu não posso falar. A Bia já soltou um spoiler aqui. A sorte é que eu já sabia desse spoiler, hein, Bia? A sorte é que eu já sabia desse spoiler. Mas eu consigo falar que eu tô ansioso pra 3 cenas. Um momento e 2 cenas. As 2 cenas é uma que, se eu não me engano, é numa universidade. A outra, a do final do game. Vou deixar aí jogado pra quem conhece, entende do que eu tô falando. E um momento em particular que eu quero ver como que eles vão adaptar, que é o inverno. Porque o jogo ele se divide por estações do ano. Tipo, inverno, verão, primavera e tal. E aí, quando chega o inverno, pra mim é um dos momentos mais pesados do jogo. Eu quero ver o que eles vão fazer em termos de adaptação nesse sentido. Porque os trailers já mostraram que vai ter uma época ali que eles vão estar andando e tá neve pesada e tudo mais. Então, fico curioso com isso. Eu tô bastante empolgada pra descobrir mais sobre esse universo. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de histórias de zumbis. Eu não acho que não tem nenhuma história de zumbi assim que me vem à mente que eu tenha gostado, que eu tenha acompanhado. Então, por isso que eu fiquei tão surpresa de ter gostado tanto. Então, eu tô curiosa pra entender melhor como que funciona, né, esse
pós-apocalíptico desse universo. E também pra ir descascando essas camadas dos personagens, né? Eu acho que a gente já conhece bastante do Joe, a gente já entende muito bem por que ele é tão carrancudo, né? A gente já consegue já entender muito bem isso, dado toda essa introdução dele com a filha. Mas eu quero muito ver como que vai ser mais essa dinâmica dele com a Ellie, né? Que os dois já bate de frente imediatamente, já não se dão, o que é um clássico também, né? Sim. Como é que é? De road trip, né? De pessoas que têm que estar ali juntas e não se gostam muito, mas já imagino o quanto eles vão se importar um com o outro no futuro, né? Então tô muito curiosa pra ver como que vai ser essa transformação desse arco do relacionamento dos dois. E conhecer mais da Ellie, né? Que eu acho que é a personagem que tá mais misteriosa pra mim entre eles dois. Eu acho que o Joe, ele já mostrou-se muito mais quem ele é. E a Ellie provavelmente vai ficar mais pra frente pra outros episódios. Mas eu já gostei, assim, do jeitinho dela, meio rebeldezinha. Meu interfone está tocando. Eita, mas eu já gostei do... Inferno. Não acredito. Nunca tem nada pra mim. Eu não pedi nada, eu não comprei nada. Eu não me lembro Você quer ir lá de ter alguma coisa. Será que eles vão desistir? Mas eu já gostei bastante desse jeitinho da Ellie, meio rebeldezinha, né? Ela é bem explosiva, assim, né? Que mexem com ela responde, ela mostra o dedo, ela fala palavrão. Eu já gostei desse jeitinho dela bem... né? Bem atentada, assim. Bem esquentada. Gostei. Então, quero muito ver... Acho que eu tô mais curiosa pra ver essa dinâmica dos dois juntos, assim. Acho que vai ser algo interessante de acompanhar. E uma coisa que eu queria comentar, que eu cheguei a twittar sobre isso, mas aí depois vieram trazendo pra mim o link, falando sobre o que era e tal. Uma coisa que eu sinto, por exemplo, puxando a outra adaptação que teve de uma franquia da Naughty Dog, que foi Uncharted. O que tornava Uncharted quanto game tão legal era justamente você estar no controle de sequências de ação megalomaníacas, grandiosas, não sei o quê, Sim. com personagens muito carismáticos. Esse é um ponto. Passando para Last of Us, eu sinto que, em um certo nível, o game cai num lugar parecido porque, beleza, é uma história pós-apocalíptica com zumbis, só que tem um diferencial muito grande pra mim, que era justamente a forma como essa história era contada, numa mídia que é um game, muito cinematográfica, e você controlando isso, e você indo descobrindo mais sobre esse mundo. E o próprio lance dos clickers demorou muito na minha cabeça pra eu fazer a ligação com os zumbis, porque, no final das contas, eles são zumbis. Só que eu acho que a forma como eles constroem acaba sendo um diferencial. E muito disso, pra mim, acaba sendo... É um detalhe bobo e às vezes não faz diferença no final das contas. É que, tipo, eles acabam contaminando as outras pessoas por esporos que eles soltam, tipo... Então, aquele que a gente vê num determinado momento do episódio que ele tá lá grudado na parede, isso tem no game. Só que quando os personagens chegam em pontos disso, eles colocam uma máscara pra poder passar, tal, pra não serem infectados e tal. E eles basicamente tiraram isso da série, da adaptação. E já teve notícia falando que isso não ia ter e tal. E aí eu fico um pouco na dúvida, porque eu quero ver como a série vai desenvolver isso, do que vai tornar os clickers, essas criaturas, únicas, e não cair num lugar de beleza. Eles são zumbis que são contaminados por fungos e tal, mas eles continuam sendo zumbis no final das contas. Mas aí eu quero ver justamente... Porque, beleza, eu tô comprado, eu quero assistir, eu tô empolgado, mas eu tenho um pezinho um pouco... muito no chão de o que essa história vai me entregar, além dos personagens que são muito legais, que a diferencie de outras histórias pós-apocalípticas com zumbis. Algo importante. É uma preocupação importante. Mas acho que até o final da temporada a gente consegue entender isso, né? Uhum. Se eles vão conseguir ser bem-sucedidos ou não. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso papo sobre The Last of Us, sobre esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo e também desse primeiro episódio, assim como a gente. Vamos continuar acompanhando a série. Será que a gente vai continuar falando aqui no podcast? Não sabemos. Depende de vocês. Depende de vocês. Então contem pra gente nas redes sociais, @TênisVerdeCast, se vale a pena a gente voltar aqui toda semana pra conversar sobre The Last of Us. Então estamos lá no Twitter, no Instagram e no TikTok, @TênisVerdeCast. Contem pra gente o que vocês acharam, se vocês topam acompanhar a série com a gente. E nos falamos no próximo episódio. Tchau!